Agora sim. Glória. Quando faz... Amém? Amém. Nós vamos ter mais uma aula ainda na semana que vem, que a gente não conseguiu concluir toda essa matéria. E estudem bem ela, assim como as outras matérias. Tem as provinhas aí, os questionários, respondam, mas além desses questionários, vai ter o meu questionário em cima aí. E ainda não, mas a partir do meio do ano, junho, julho, se vocês quiserem começar a trabalhar e escrever mais sobre o material de vocês aí do TCC, eu não vou abrir mão do TCC de ninguém. Hoje você faz curso online aí, o TCC é opcional, mas aqui não é opcional, tem que fazer. Então, me ajudem aí e se preparem, porque depois não adianta vir com choro nem vela não. Ok? Então falamos aí sobre ser guiados por Deus, amar o que Deus ama, ser desprovido de preconceito racial. São algumas qualificadoras aí do missionário que ama Jesus de verdade. É muito comum o meio de onde a pessoa sai, ela se tornar racista, se assim podemos denominar, contra o meio de onde ela saiu, talvez pelo que ela passou lá. E não pode. Você não pode se meter a ser um engraçadinho e querer ir lá ou achar que você é autossuficiente, porque esse é um outro lado da moeda. Agora, você não pode também tratar com indiferença. Então, esse é um cuidado que eu tenho observado muitas das vezes em algumas situações. A pessoa recebe uma libertação em determinada área, ou ela acha que é bom demais e quer fazer sozinho lá e acaba caindo de novo, ou então ela tem um preconceito, não quer pôr pra lá nunca mais e não gosta de ninguém que vem de lá até que prove o contrário. E não é bem assim. A gente estava falando hoje na firma sobre isso, que o menino falou sobre a Universal, né? Estava comentando sobre a Universal. Falou que tem ladrão, que isso, aquilo, outro, para assim, você não sabe, mas a Universal é umas portas de muito... De salvação, um lugar onde as pessoas entram. Porque todas essas igrejas da mídia, por mais que as pessoas falem, primeiro você não tem que falar porque não é a tua igreja. Exatamente. Tem que tocar em ninguém. Segundo, são agências de Deus. Pessoas são salvas, curadas, libertas e procuram um lugar onde elas têm uma identidade e começam a dar fruto. Então vamos lá, conhecer a Bíblia. Vocês estão comigo aí? Amém. Amém. A Bíblia Sagrada é a ferramenta principal do missionário. Ou seja, ele precisa saber interpretá-la, porque é nela que está a resposta para todos os problemas que ele vai encontrar na frente. Aí eu sempre faço uma observação: quem lê errado interpreta errado. Por isso que é tão importante ler. Irmão, se você não gosta de ler a Bíblia nesse material assim, por exemplo, eu particularmente, gosto de Bíblia assim, Bíblia encapada, Bíblia de couro, personalizada, Bíblia bonita assim. Eu não gosto de gibizinho não. Mas se você gosta de gibizinho e te facilita para ler, compra a Bíblia em gibi então. Mas pelo amor de Deus, lê a Bíblia. O missionário vai ministrar numa família ou numa casa, ele vai ler um texto que ele nunca leu, nunca entendeu o texto, ele vai lá e vai falar errado. Como a gente tem visto até querendo falar aí que Jesus jogava futebol. Vai fazer que nem uma velha, casa com a prostituta lá. Tem gente dizendo aí, a parábola de Jesus. Parábola. É a parábola. Mas é a parábola de Jesus. O Jesus era atacante, vivia jogando a parábola de Jesus. Alô? Amém. Quem lê errado interpreta. Então, lê. Você vai ministrar ou você está no campo missionário, lê o texto, ainda que você não pregue. Toda vez que você tiver um culto na tua igreja, seja na igreja, seja no lar, mesmo que você não vá pregar, leia o texto, estude ele e deixe guardado. Porque daqui uma semana, um mês, 15 dias, você está num lugar e Deus fala, agora você vai ter oportunidade. Aí alguém te chama, você fala, poxa, eu li o capítulo tal, verso tal, você vai ler uma segunda ou uma terceira vez, a revelação vai aflorar. Agora, se não ler, mataram. Tem gente que falou que Jesus foi casado e mataram a mulher de Jesus e ainda rasgaram a túnica. Os soldados mataram e rasgaram a túnica. É a túnica de Jesus. Mas mataram a túnica de Jesus. E tem gente que lê, irmão. Eu já vi gente de verdade lê o livro do irmão Salmo. E Salmo era um irmão, era um homem. Sendo que Salmos é o
um livro, Cânticos. Assina muita novela, isso sim. Não é verdade, eu já vi crente pregar, crente vir na frente, que se gasta tempo com tudo, mas não gasta tempo. Aí o cara vai ser missionário, aí chega lá e começa a falar quantas heresias a gente escuta as pessoas falando. Por quê? Porque lê errado, interpreta errado. Então, a Bíblia é a ferramenta principal. É ótimo ler livros. Eu sugiro bons livros. Tem um livro aí, ó. Brincadeira. Tem ótimos livros aí para vocês lerem. Mas ame a Bíblia. Pegue a Bíblia com prazer. Vai dormir antes de bater o sono da misericórdia. Lê um capítulozinho. Levantou e mandou ler a Bíblia todo dia. Na cabeceira da minha cama tem uma Bíblia. Às vezes eu estou vendo televisão, estou fazendo qualquer coisa, mexendo no computador. Quando eu vou deitar, eu pego lá minha Bíblia, só leio. Jesus poderoso, jogo de lado. Aí quando eu estou sem sono, eu venho sono. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, me quero dar senha. Eu começo a citar a Bíblia, aí quando eu olho, fui arrebatado. Eu não sei como é que tem crente que dorme na frente da televisão assistindo filme sangrento. Não tem nada contra quem assiste. Mas na hora de dormir, levanta de manhã, a primeira coisa, zap. Você manda abrir a Bíblia lá no livro. Tem crente que gosta de ler o Salmo 151. Não sabe nem onde que está o livro. Vamos lá. Os problemas dos homens em todos os tempos, em todos os lugares do mundo são similares, visto que os problemas humanos atuam na zona da alma. E como todos os homens são possuidores de alma, os problemas são sempre os mesmos. Os problemas humanos existem por causa do pecado. E Satanás, o cão, coisa ruim, o cacará, sanguinolento, banguelo, fedido, é o grande protagonista nesse mistério. Os costumes dos povos são diferentes, mas seus problemas são os mesmos. O grande problema da humanidade sempre foi e sempre será a falta de Deus em suas vidas. E na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, está a resposta do mundo: sem Deus. Quer um segredo? Está na Bíblia. O que você precisa saber para ajudar as pessoas está na Bíblia. Mas se você não conhece a Bíblia, pastor, é importante ler a Bíblia toda? Não, é importante você ler a Bíblia. Não adianta você ler a Bíblia toda e não entender nada. E procurar praticar. É ler e praticar. Eu até sempre costumo dizer, a Bíblia não foi escrita para ler, a Bíblia foi escrita para viver. Então você lê e pratica. Agora, eu sou missionário, Deus me fez um chamado, eu tenho que conhecer mais a Bíblia, então eu tenho que amar a palavra. Por isso que eu falei, irmão, tem a Bíblia em vários formatos. Tem a Bíblia no formato de agenda, que é para o crente 007, ele põe embaixo do braço, ninguém sabe nem que ele é crente. Tem a Bíblia em gibi, tem a Bíblia em vários formatos, mas leia. Porque se você não lê, você não vai conseguir fazer a obra com eficiência. Conhecer a cultura do povo a ser alcançado. Estão comigo? Amém. Além de ter que conhecer a língua de um determinado povo, o que é fundamental, o missionário precisa conhecer também a cultura de tal povo. Cada cultura estabelece seu próprio sistema de valores, suas normas de conduta e sua maneira de ver o mundo. É esse modo de vida de cada povo que determina a sua singularidade no mundo. E o missionário transcultural precisa estar por dentro de tudo. O missionário transcultural não pode levar os costumes da sua pátria ao povo que é alvo da sua missão, mas ele também não pode adotar os maus costumes do povo a quem ele está evangelizando. Ele precisa ser sábio para fazer a diferença entre o costume que afeta a fé cristã e o que não afeta. Por exemplo, no Brasil nós não tomamos cerveja, nem chopp, nem uísque, nem fumamos, nem andamos com um revólver na cintura, nem charuto, nem vinho. Essa é a nossa cultura. Os cristãos brasileiros são assim. Tomamos café, café Pai do Senhor, que é demais. Mas se você for a alguns países, é normal eles tomar um chopp. Eu tenho alguns amigos que foram numa conferência e lá é costume deles tomar um vinho. Eu particularmente não tomo nada de álcool
e aconselho ninguém a pôr nada de álcool. Mas eu não posso proibir vocês de nada. E o camarada viu o pessoal tomando vinho, tomou uma, tomou duas, tomou 3 taças. Na terceira ele estava chamando Jesus de Genese. E lá é vinho, 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 vinho. E ele disse, ele precisou ser contido, porque ele ficou alegre. E o missionário, o pastor responsável pela equipe, chamou e falou: cara, você viu o bebê? Não, mas eu vi os outros. Então, aqui é costume deles, mas não é nosso. Você escandalizou. E a Bíblia diz: é lícito que o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então você precisa entender a cultura, mas você não pode se subjugar a ela. Assim você não pode chegar lá e obrigar as pessoas. É normal na Escócia os homens andarem de saia. Mas já pensou? Não digo que você está lá, quer curtir, quer tirar uma foto bacana, não vai, você está fazendo missão, hein? Mas peraí, agora eu vou começar a andar. Tem países que as mulheres decentes não cobrem os seios. As prostitutas se cobrem. Aí você vai chegar lá no meio da tribo e, bom, já que o negócio é tudo para fora, vamos que vamos. Alô? Então você tem que conhecer a cultura e saber diferenciar. A cultura que afeta a fé e a cultura que não afeta a fé cristã. Jesus, o missionário por excelência. Estão comigo aí? Amém. Como já vimos nas revelações veterotestamentárias, Deus é o autor da missão. Quem é o autor da missão? Deus. Ele é o criador de todas as coisas e a missão é uma delas. Aí o texto de Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus. Isso significa que Ele é quem cria, quem escolhe, quem age, quem governa, quem revela, quem manda, porque Ele é o Criador. Porque Ele é o Criador, não criado, o produtor, não produzido, a causa, não causado. É o Pai sem filiação. A teologia, guarde bem isso, deísta, diz que foi Deus realmente quem criou tudo, mas nem governa e nem controla o mundo. Em contraposição, defendemos a teologia teísta, teísmo, teologia propriamente dita. Depois eu vou dar um apêndice mais para frente para vocês, não está nesse material, mas eu tenho esse apêndice sobre teísmo, a teologia propriamente dita. Quando eu fiz o meu curso, eu argumentei sobre uma tese, e esse material eu vou dar separado para vocês depois. Então, teísta, que diz que o Deus que criou tudo é o Deus que governa tudo. Este assunto é estudado no curso do bacharel. Aí um pouquinho mais na frente tem uma matéria que a gente vai estudar detalhadamente sobre o Deus que fez e o Deus que governa, que seria o teísta. A missão, antes de pertencer à nação eleita Israel e à igreja, pertence a Jeová Shabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus que elege, é o Deus que envia, que sustenta, que guarda, que salva e que o justifica. Isso nos divorcia da autossuficiência missionária. Se a missão é de Deus, logo então é dele que vem as ordens. Cumprir-nos na qualidade de missionário, executá-las, ou compete a nós. Isso implica numa profunda atitude de dependência, nos levando ao imperativo da oração, a fim de fazer a vontade daquele que nos alistou para o trabalho. Se a missão é de Deus, então devemos nos lançar com toda a convicção e segurança de que Ele não nos abandonará. Deus é o autor da missão, é Ele quem prepara o banquete. Nós, na qualidade de servos inúteis, apenas retribuímos ao convite. Então, uma vez que o missionário, e abro um parênteses aqui, esse negócio do missionário viver no campo passando fome, tem coisa errada. Não estou falando de prova, irmão, de luta. Mas se Deus enviou, Deus não é poderoso para sustentar? Eu não estou falando da igreja perseguida, isso é outra coisa. O missionário que vai para um país onde tem a igreja perseguida, ele sabe que vai ser perseguido. Ele vai dar a vida por ela, ele vai passar as necessidades que passar, mas isso não lhe é um peso. Agora o camarada chega dizendo, chorando, fazendo lamúria, reclamando, me perdoe.
Isso não entra no meu coração. Fui para o campo missionário, mas aí eu não tinha R$100, R$200 para pagar minha despesa. Aí arrumei briga com a mulher porque as crianças passaram necessidade, aí isso me separei. Que missão é essa? Muitos cristãos, em sua falsa espiritualidade, no seu orgulho, entendem que a evangelização depende unicamente deles. Mas o Salvador, sempre e em toda a parte, será o Senhor. Ele é o Salvador. Se isso não fosse verdade, então o propósito da grande comissão teria falhado desde há muitos séculos. O centro da salvação é Cristo, e Ele é o centro de tudo. Se eu acho que sou eu que sou o bambambam, então está errado. Se eu acho que a salvação depende de mim, então está tudo fora. Jesus, o Cordeiro, antes de criar o homem, Deus que é onisciente, sabia que ele, e pelo livre-arbítrio, presente que ele não soube administrar o homem, que lhe seria dado, iria pecar. Sabendo disto, bem antes de criá-lo, Deus preparou um Salvador para ele e para a sua descendência. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e este te ferirá a cabeça. Ou seja, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A grande missão do Senhor Jesus aqui na terra foi restaurar a humanidade caída. Veja, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a grande comissão, o grande chamado para um missionário, é anunciar o Cordeiro. E a salvação não é por ele. Não é porque eu sou bonzinho. Não é pelas minhas forças. Não é pelos meus méritos. Não é pelas minhas condições. Mas é pelo Cordeiro. Tem pessoas que, assim como paternidade tem sido um colar, ou sei lá, uma coleira no pescoço de alguns missionários também têm vivido assim, que acham que a salvação é só por meio deles. É importante notarmos, irmãos, que nós estamos no avivamento. E é agora que vai se levantar os missionários da última hora. É agora que Deus vai pegar pessoas simples do nosso meio e você vai ver Deus usar os caras de maneira tão poderosa. Só que se esses caras for autossuficientes, independentes e orgulhosos, eles vão cair lá na frente. Alô? Amém. A igreja e a sua missão. A missão existe para a expansão do reino de Deus e o crescimento da igreja. A igreja existe para a missão, como o fogo existe para queimar. Quando o fogo deixa de queimar, o fogo deixa de ser fogo. Quando a igreja deixa de ser missionária, deixa de ser igreja. Forte, hein? Se a igreja deixa de ser missionária, deixa de ser igreja. Se o fogo deixa de queimar, deixa de ser fogo. Só queima pelo fogo. É como o sal que, ao perder o seu sabor e preservação, não presta mais para nada, a não ser pisado pelos homens. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Então pense nisso. Na condição de sal, a igreja atua no mundo como elemento preservador. Deus criou para preservar o mundo da corrupção luciférica. Sendo assim, ou a igreja vence o pecado que corrompe o mundo, ou o pecado vence a igreja que foi levantada para preservar o mundo. Ou a igreja vence, ou o pecado vence. Ou a igreja se torna santa, ou a igreja se torna pecadora. Irmãos, eu não tenho nada contra, eu tenho máquina de fumaça aqui, eu tenho luz, tenho canhão de luz, eu tenho tudo que tem direito aí, porque eu gosto do culto jovem, dependendo do culto, do evento, eu ponho mesmo, e quem não gostou, paciência, vai reclamar, porque o pecado não está nisso. Tudo que Deus nos deu de tecnologia, de coisa, é para saber usar e usar bem, com controle, no momento certo, na hora certa. O problema é que muitas igrejas virou show. Não tenho nada contra a igreja preta, cada um pinta com o que quiser. Fumaça. Não tenho nada contra fumaça, cada um usa a quantidade de fumaça que quiser e usa o sabor que gostar da sua fumaça. Agora a questão é quando, como e por quê. Tudo que Deus nos deu de tecnologia, não podemos endiabrar tudo é do diabo, tudo é do diabo, não. A igreja tantos anos ficou sem psicólogo, quer dizer que psicologia era do diabo.
Roca era do diabo, bateria era do diabo. Irmãos, eu cheguei quase a pegar a doutrina do chapéu, que os varões tinham que usar chapéu, era doutrina. Vai acabar. Alô? Então o problema dessas tecnologias é que a gente coloca elas acima do cordeiro. Teologia por muitos anos foi do diabo. Não, querido. Se você entender bem, estudar bem, e você colocar tudo no seu devido lugar, você pode usar. Agora, quando você colocar acima do cordeiro, quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma, é Jesus. Alô, você está aqui? Amém. A grande comissão. O termo comissão vem do latim commissione e significa ato de cometer, de encarregar, de encargo, incumbência. Grupo de pessoas com funções especiais ou incumbidas de tratar de determinado assunto. Por exemplo, o Alexandre e a Mara são evangelistas consagrados. Eles têm uma missão específica como evangelistas. Assim como o pastor tem, assim como um diácono tem, assim como um obreiro designado dentro da igreja, ele tem uma missão específica em algo dentro do ministério, e ele tem uma missão central chamada, que é a grande comissão. Então, no contexto bíblico, neotestamentário, o termo comissão significa a incumbência que Cristo deu à igreja, que é encher o mundo todo com o conhecimento da palavra de Deus. A pedagogia de Deus é em o homem pelo homem ainda, é incompreendido por muitos cristãos. Ou seja, lembra que nós falamos na outra matéria? Deus pelo homem e o homem por Deus. É eu e você que temos essa comissão. Eu e você que recebemos esse chamado. Começa onde? Na nossa casa, na nossa rua, na nossa vida, na nossa família, no nosso bairro. A gente quer pregar o evangelho lá na Índia, mas não quer pregar aqui na rua. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda. Quem crê e for batizado, mas quem não crê. Todos os 4 evangelhos, como também o livro de Atos, enfatizam a grande comissão. Ela é um dos primeiros temas do cristianismo, que destaca a universalidade do cristão. A grande comissão de Cristo é vista como um grande contraste ao judaísmo provincial. Não adianta ter só um sacrifício se não tem Cristo. Cristo é o grande potencial de todas as nações do mundo e também Senhor do céu e da terra. E o seu reino haverá de ser divulgado de continente a continente. Mas para que isso venha a acontecer, é necessário que os seus agentes, nós missionários, levemos a mensagem do Evangelho para além dos limites em que vivemos. Conforme lemos na Bíblia, observamos com justiça que os apóstolos originais cumpriram a grande comissão. Levaram a mensagem do reino para além dos limites de Jerusalém, Samaria e todo o mundo mediterrâneo. Mas o trabalho da igreja não terminou com o fim do ministério apostólico. Os sucessores dos apóstolos continuaram levando avante a grande comissão crística na conquista do mundo para Cristo. Uma observação aí. Se os missionários continuaram levando após os 12 apóstolos, então o missionário e governo apostólico continuam existindo. Porque uma das funções do apóstolo é ser missionário. A primeira grande função é paternidade. O apóstolo é pai. Mas a sua grande chamada é estabelecer bases, é abrir trabalhos, é consagrar, é enviar. Então isso é missionário. Então, se depois dos apóstolos outros missionários continuaram levando, então o ministério apostólico ele continua até hoje. Só para elucidar, eu sei que vocês já sabem disso, vocês são demais. Mas o trabalho da igreja não terminou com o fim do lá. O livro de Atos é quem nos informa como foi cumprida a grande comissão da igreja apostólica, especialmente no ministério do apóstolo Paulo, o grande bandeirante da nova fé. E aí eu me identifico muito com esse ministério de Paulo, porque assim como ele, nós somos chamados para além das fronteiras, ou para além dos gentios.
e além dos judeus. A extensão do ministério apostólico é apresentada em Colossenses com as seguintes palavras: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha só, o Evangelho passou fronteiras, ele foi anunciado, e assim como desde o começo foi anunciado e eles ouviram, agora chegou até vocês. Agora a pergunta é: a igreja de Cristo é uma só, embora seus administradores sejam muitos. O que nós temos feito com a palavra que recebemos? Sendo dada aos apóstolos, continua valendo para todos os crentes de todas as épocas, porque o ministério apostólico continua fluindo. O que nós temos feito com o evangelho que recebemos? Agora é hora de você pensar. É hora de você levar essa mensagem para a igreja no domingo, na quarta, na quinta, e falar: igreja, o que nós temos feito com o ID do Senhor? Eu tenho um pastor que eu acompanho, gosto muito dele, pastor Jairo Galvin. E Deus, ele dirigiu muitas igrejas, muitos trabalhos, um homem muito experiente. Pegou a igreja com 5, 10 pessoas, deixou com 100, 200, 300, mas um dia Deus chamou ele para o Rio Grande do Sul, para uma região específica, acho que mais precisamente Santa Catarina, na verdade, e mandou ele subir num morro bem alto, e ele olhou um terreno muito grande, e falou: então é aqui que você vai construir a igreja. Volta lá pelas suas 30 pessoas, e fala que a visão é essa, vocês vão ser missionários aqui agora. E ele falou: quando eu falar para esse povo que nós vamos ser missionários, e nós vamos estar na pegada de Jesus, até os 30 vai embora. Irmãos, em poucos anos, mais de 10 mil pessoas, a cidade inteira, tudo que é região do sul. Eu acompanho, e eu orando, ele falava, e eu conversando, né? Eu entrei num grupo particular para bater papo lá deles, e falava assim: sabe qual foi o grande segredo? É que eu deixei de ir aonde eu queria ir, e eu perguntei para Jesus: qual é a minha missão? Então a grande pergunta é: qual é a minha missão, Jesus? Se Deus te plantou numa cidade, num bairro, numa rua, você tem entendido por que Deus te plantou lá? Não, Deus me plantou lá. Então por que você não está fazendo? Porque a resposta desses porquês hoje, ou a partir de hoje, é: se Deus me colocou lá, algo diferente vai acontecer. Precisa acontecer. Precisa acontecer. Esses sinais tem que acompanhar. Amém. Poder para desempenhar a grande comissão. Eu falei que você tem uma grande comissão, então está aí um segredo. Jesus não somente comissionou os discípulos, mas também lhes deu poder para capacitá-los no desenvolvimento da missão. Olha, preste atenção. Você recebeu a comissão, você está entendendo o que é a missão, e agora você está entendendo que você tem poder para isso. A presença do Espírito Santo supõe a presença do próprio Jesus entre nós. Veja: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não enviou os seus discípulos apenas, ele também foi com os seus discípulos. Então, eu tenho que entender que o poder do Espírito está comigo, porque aonde eu estiver e aonde o Espírito Santo estiver, Jesus também está. Então Jesus tem estado no centro. Tem gente que vem num culto nosso aqui e acha estranho. Tem culto aqui que não tem palavra, é só louvor. Tem culto que não tem louvor, é só palavra. Tem culto que não tem palavra, é só oração. Cada culto aqui é diferente. Tem culto aqui que... Tem gente que vai: mas o culto de vocês é diferente. Não, o dono do culto aqui é Jesus. Se ele quiser que pregue, ele prega. Se ele quiser que... Tem culto que tem 2, 3 mensagens. Nossa, foi palavra, palavra, palavra. Então, quem é o dono do culto? Disse-lhe Jesus, em segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O fato mais significante dessa passagem é que a mesma comissão que Deus Pai entregara ao Deus Filho, e agora transmitida pelo Senhor Jesus aos filhos de Deus.
Deus entregou a Jesus e Jesus entregou aos seus filhos, ou melhor, aos filhos de Deus. Então, Jesus me deu uma missão. Esses filhos de Deus são os discípulos de Cristo. Isso nos permite entender que a missão de Cristo seria dali por diante levada ao mundo por intermédio dos crentes, mediante o poder do Espírito Santo, que iria atuar neles. Também se aprende aqui por dedução que, assim como o Filho de Deus e os filhos de Deus multiplicaram na mesma missão, assim também compartilham do mesmo destino e da mesma glória, sendo todos membros da mesma família celestial, herdeiros da mesma herança celestial. Sabe o que eu aprendo aqui? Fazer discípulo. Ensinar com amor. A regra, de casa em casa, de porta em porta, na rua. Eu lembro que há uns anos atrás eu coloquei uma tenda na frente da estação, deixei ela toda fechada e escrevi lá, receba sua unção. E todo mundo passava e ficava olhando. Falei com o apóstolo Joel, peguei acho que umas 5 caixas de revista, taquei o carimbo da igreja em cima do carimbo da metodista, e coloquei lá, e todo mundo que vinha, o cara, falei, você quer uma unção? Como que é? Eu falei, tem que entrar lá para saber. Aí o cara entrava lá, aí ele via que era crente, orava, pegava a revistinha para casa. Eu lembro que naquela ocasião mais de 30 pessoas ligou de volta para o telefone da igreja pedindo uma visita. Isso é missão. A estratégia de Deus te dá. Ninguém fez nada mais lá, só falou do Espírito Santo. Realmente essa é a própria significação da existência humana. Porquanto o homem foi recriado a fim de ser transformado, segundo a imagem do Filho de Deus, Logos, eterno, para que dessa maneira viesse a participar da natureza divina, conforme Cristo dela compartilha, incluindo a posição e os tesouros celestiais que isso envolve e subentende. Ou seja, uma vez que você foi chamado como filho, você é filho em tudo. Você é filho na bênção, na saúde, na paz, nos tesouros, na herança, mas é filho também na comissão. Se nós gastássemos mais tempo discipulando e ensinando, os filhos ou os membros permaneceriam muito mais, porque uma vez que você ensinou, o cara não vai embora. Ele pode até dar cabeçada por aí, mas uma hora ele volta. A missão que o Filho de Deus deu aos filhos de Deus, nesse Evangelho de João, equivale à grande comissão que é graficamente registrada em um período posterior das aparições do Senhor Jesus, de Mateus 28. Dessa maneira fica ilustrada a admirável graça de Deus, porquanto Cristo irrompeu no meio da reunião secreta de seus discípulos, a fim de mostrar-lhes que estavam equivocados em suas dúvidas acerca da sua ressurreição. E isso mostrou-lhes que, longe de estar tudo perdido, conforme pensavam, agora é que acenava para eles um grande futuro, pois o ministério que ele vinha realizando até aquele momento lhes foi delegado, ou seja, após a sua morte, Cristo mostrou que confiava, que os amava, que os aceitava e que agora confiou a tal ponto de entregar a missão. Então pensa agora, querido, eu e você, de verdade, o que temos feito para levar a missão que Deus nos deu? Ele delegou a nós, Ele confiou em nós. Não é o evangelista Alexandre Mara só, não é o pastor. Agora o meu desafio para você é a sua próxima oportunidade, na quarta, na quinta, no domingo, no teu culto. Faça cada um entender isso. Queridos, vocês foram comissionados. Esse é o grande chamado. Vou pular esse parágrafo, aí no outro parágrafo. Sendo assim, estão comigo aí? Amém. A grande comissão é documento máximo do programa missionário da Igreja do Senhor, cujo programa inclui o nascimento de novos discípulos e o treinamento dos mesmos, a fim de multiplicá-los, tendo como alvo a expansão do reino dos céus entre os homens. É bom lembrar que a grande comissão não se limita apenas em evangelização, mas também na instrução dos evangelizados, ganhar, consolidar, treinar, enviar, ensinar a andar nos caminhos do Senhor em obediência integral à sua palavra,
conforme o próprio Senhor Jesus ordenou. Se a igreja ordiena muito tem feito no campo de evangelização, muito pouco ela tem feito no campo da educação. A igreja que evangeliza tem ganhado muitos, mas e no ensino? Imagine quantas pessoas deveriam e poderiam estar aqui nessa escola. A gente fala de escola de cura, eu conto no dedo, 40, 50 pessoas que querem estudar. Escolas bíblicas, seminários. Mas fala que vai ter um manto, um terra núbia. Jejum e oração. E para concluir, a igreja de Jerusalém e a igreja gentílica. Estão comigo aí? Amém. Vamos concluir essa partezinha aí. As batalhas pelos quais Paulo passou nas suas expedições apostólicas não representam uma sombra sequer dos martírios que o aguardava na cidade de Antioquia. Até essa data, Paulo só andava encontrando inimigos fora da esfera do cristianismo, mas em breve ele iria defrontar-se com uma perigosa ideologia dentro dos próprios termos da igreja. Um imenso perigo rondava a igreja, e se Paulo não tomasse uma providência imediata, não tardaria o evangelho a dividir-se em duas religiões contrárias, criando um verdadeiro cisma religioso no alvorecer da nova fé. Eu vou fazer diferente com esse texto aí. Esse tema aí, a igreja de Jerusalém e a igreja gentílica, vocês vão ler e eu vou pedir um resumo desse texto aí, até a página 109 aí, onde está o início da contenda, mas eu quero que vocês leiam todo esse texto aí, e vocês me falem só da igreja de Jerusalém e da igreja gentílica. Pronto. Porque esse texto todo vai falar dessa questão de Paulo chegando lá. Então eu prefiro que vocês pensem. Então você vai ler, e você vai escrever um resumo desse texto aí. Pode ler bem, pode pensar direitinho, depois vocês fazem aí durante a semana. Vou até ser bacana com vocês, tá? Não precisa me entregar no dia 18 não. E terça-feira que vem 18, né? Vocês podem me entregar até a próxima matéria. Olha, professor bom. Amém? Amém. E aí na próxima terça a gente entra nessa parte final sobre o início da contenda. Amém? Amém. Quero abençoar vocês em nome de Jesus, declarar paz, prosperidade, que a bênção do Senhor esteja sobre cada aluno, que Cristo, que é o nosso professor, nos ensine e nos oriente a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém.